Aconteceu um caso muito interessante de um cristão que deu 30 moedas para que um outro cristão guardasse para ele, porque ele ia fazer uma viagem e quando ele voltasse, ele iria receber de volta aquelas 30 moedas. E o amigo recebeu as moedas e o outro foi viajar. Algum tempo depois, o amigo retorna de viagem e procura a pessoa para quem ele havia entregue as 30 moedas para recebê-las de volta. E ao pedir as moedas de volta, o outro, com a maior disfarçatez, disse para ele: mas eu já te devolvi. Como me devolveu? Se eu te dei antes de viajar e só agora estou te pedindo novamente, você se esqueceu que eu já te devolvi as 30 moedas? Não, você não me devolveu não, você está enganado. Não, quem está enganado é você, eu te devolvi sim. E o outro ficou nervoso e disse: olha, meu amigo, não brinque comigo, eu estou precisando das moedas que eu deixei com você. Me devolva, por favor. Mas eu já te devolvi e não me perturbe mais. Então o homem disse: você é capaz de comparecer diante do pastor, que é um homem de Deus, e confirmar o que você está falando? Ele disse: eu sou capaz de confirmar diante do pastor e diante até de Deus que eu te devolvi as moedas. Ah, então vamos para a igreja. Não, hoje não, amanhã eu vou com você. E combinaram de ir no dia seguinte. E o pastor deveria resolver aquela pendenga, aquela questão. No dia seguinte, no horário marcado, os dois compareceram diante do pastor. Porém, o falso cristão, ainda na sua casa, pegou uma bengala oca, e colocou dentro daquela bengala as 30 moedas. Fechou a bengala e foi até a igreja se encontrar com seu amigo, usando a bengala, se fingindo de manco e usando a bengala. Então eles chegam diante do pastor e o verdadeiro cristão relata o caso dizendo: pastor, antes de eu viajar eu deixei com ele 30 moedas, com a condição que ele iria me devolver assim que eu pedisse, assim que eu voltasse. E agora ele está jurando que já me devolveu, mas é mentira dele. E o pastor então pergunta para o falso cristão: é verdade que você devolveu as moedas para ele? Devolvi as 30, devolvi todas. E sou capaz de jurar por isso. E o pastor disse: então quero ver isso. Então o falso cristão falou: tá bom, eu vou fazer o juramento. Virou para o verdadeiro cristão e disse: segura aqui esta bengala junto comigo que eu vou jurar. E o outro ingenuamente segurou a bengala. E o falso cristão jurou dizendo: eu juro por Deus, que eu entreguei nas mãos deste homem as moedas que ele deixou comigo. Porém, o verdadeiro cristão, quando ouviu esse juramento, ficou tão passado, tão nervoso, ele ficou tão fora de si, que ele pegou aquela ponta da bengala e jogou no chão, e quando ele jogou, a bengala escapou da mão do falso cristão, e saiu a tampa da bengala, e para espanto de todos, as moedas saíram de dentro da bengala e se espalharam pelo chão da igreja. O verdadeiro cristão, surpreso, olhou para o falso cristão que estava amarelado de tanta vergonha. Porém o pastor, sem se perturbar, disse ao verdadeiro cristão: meu amigo,
toma de volta as tuas moedas, porque pela providência de Deus, pela justiça de Deus, elas retornaram para as tuas mãos. E eu já sabia que este homem era um falso cristão e mentiroso, porque o verdadeiro cristão não jura por nada. Porque sobre o juramento, o Senhor Jesus disse em São Mateus 5:33: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Deus não se agrada de pessoas que juram pelo céu, juram pela terra, juram pelo Pai, juram por Deus, juram por tudo, porque o Senhor Jesus, Ele não quer que você diga a verdade somente sob juramento, mas Ele quer que a tua palavra seja verdadeira o tempo todo, e nunca seja necessário qualquer pessoa jurar para provar que está falando a verdade. Mas existem muitos enganadores no mundo. Profetizou o Senhor Jesus a respeito deles, dizendo que muitos enganadores iriam surgir no final dos tempos, e eles viriam falando em nome do Senhor, como se estivessem jurando, e eles enganariam a muitos. Está escrito em São Mateus 24:5, versículo 4, diz assim: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Muitas pessoas usam o juramento para enganar outras pessoas, mas o pior de tudo é usar o nome de Jesus para enganar outras pessoas, porque já muitos enganadores estão surgindo no mundo. Na segunda carta do apóstolo São João, no versículo 7 e o versículo 8, nesta carta tão pequena, que não chega a ter nenhum capítulo, a não ser um só, no versículo 7, diz o seguinte: porque já muitos enganadores entraram no mundo. Há muitos enganadores no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Tem muitos duvidando até que Jesus ressuscitou em carne. Dizem que Ele ressuscitou só em espírito. São enganadores e anticristos. E o apóstolo João aconselha: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Tome cuidado, meu amigo, minha amiga. A quem você está confiando o depósito da tua alma? As 30 moedas desta história representam o preço de um homem. Foi por este preço que o Senhor Jesus foi vendido. Você está entregando o depósito da tua vida, o valor da tua vida, a um enganador, a um trapaceiro, que na hora que você pedir a tua vida, ele vai jurar que já deu e ele na verdade está roubando a tua vida. Acautelai-vos, porque já muitos enganadores estão no mundo. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 16,
no versículo 18, Paulo nos acautela dizendo o seguinte: porque estes enganadores não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. 30 moedas, o símbolo do preço de uma vida, o preço de um escravo no tempo de Jesus, o preço pelo qual Jesus foi vendido, o preço simbólico da tua vida, e você está mandando o enganador guardar este preço tão valioso, ao invés de entregar a tua vida, o valor da tua vida na mão de um trapaceiro da fé. Entregue a tua vida, a tua alma, o teu coração, a tua mente, o teu corpo, o teu espírito na mão daquele que é o caminho, a verdade, a vida, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.